Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Camila Vilela. Obrigada, Camila, pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Recebo aqui duas mamães também de pré-adolescentes, adolescentes. A Maiara, que está aqui com a gente. Obrigada, Maiara, pela sua presença. Você. A Adriana, que tem tanto um menino quanto uma menina na faixa ali de 15 anos. Esse caso te deixa preocupada como mãe? Sim, deixa assustada, né? Cada vez mais a gente fica assustado com as coisas, né, que estão acontecendo ao nosso redor. Você orienta? Sim, os oriento. seus a respeito desse tipo de violência? Sim, a tanta não entrar nem em carro, nem de desconhecidos, nem de conhecidos, a não ser que a gente fale alguma coisa, né? Mas fora isso, e a gente fica sempre de olho, horário, né? Sempre tá vigiando mesmo, é uma vigilância constante, né? É uma vigilância constante. E com você, Maiara, existe essa conversa na sua casa? Você tem uma filha de 10 anos, aí a gente se pergunta, mas 10 anos, eu já posso conversar, não posso? Você já iniciou esse tipo de diálogo com sua filha? Então, eu falo que eu sou aquela mãe bem leoa, né? Então, assim, eu converso e eu falo assim, ó, nem tudo que você vê é, filha. Nem todo mundo que você acha que é amigo é. Eu já deixo ela bem medrosa mesmo. Independente seja de escola, onde a gente passa, porque a gente sabe que não é os estranhos, principalmente os focos, né? A gente sabe que até mesmo, muito triste falar, mas até mesmo dentro da família. Então, eu sempre tento trazer ela para perto e estar nos momentos, por exemplo, telefone, estar próximo, sempre ver conversas, evitar bloqueios de telefone, sempre estar tentando ser mais amiga possível para saber o que está acontecendo no cotidiano dela. E vocês usam essa recomendação? Não converse com estranhos, não entre em casa. Você usa assim, esse reforço na mensagem com ela? O tempo todo. É igual receber coisas de estranho, doces, eu deixo bem medrosa mesmo, ó. Porque te chamou, porque convidou. Não, não vai. É só a mamãe e o papai e ponto. Para ela ter o bloqueio mesmo, é só na nossa autorização. Quero saber de você aí de casa, você que está acompanhando a gente, acompanhou também essa reportagem. É assustador, né? Ver a maldade do ser humano com uma criança, com uma adolescente e ainda trazendo essa fantasia, né? Buscando uma isca do que os adolescentes querem hoje, utilizando isso como estratégia. Como que você conversa com seu filho? Qual é o papo que você tem com seu filho ou com sua filha a respeito de uma situação desse tipo de violência? Porque, Camila, igual eu falei, a gente cresce ouvindo os pais falando, as mães estão aqui dizendo, olha, não aceita carona, não aceita doce, não aceita nada de estranhos. Mas ainda assim, o que explica uma situação como essa, que a adolescente ainda tem a inocência, né? Então, Roberta, quase 70% dos crimes hoje são de pessoas próximas e conhecidas. Então, provavelmente um caso desse não foi um cara aleatório que passou na rua e convidou. Era alguém que já estava com conexão, já estava engajado com ela, tem conversado, então tem todo um vínculo. Então, a gente cria esses vínculos. E a adolescência é uma fase que busca vínculo, busca afirmação. Mas então, nesse caso, Camila, ele nem teve isso não, ele usou o convencimento, ele passou ali de carro e prometeu para ela, né, disse ser um influenciador digital e prometeu para ela que ela também iria viralizar. Porque hoje, se eu perguntar para qualquer criança, qualquer adolescente, né, eles têm essa fantasia, essa vontade de se destacar nas redes sociais. Exatamente. Então, tem uma promessa ali de algo que é a realização do seu sonho. Então, imagina, se o adulto cai num golpe desse, várias vezes, né? Então, alguém liga que ganhou um prêmio, que ganhou alguma coisa, e a pessoa vai, porque imagina, a realização do seu sonho está ali a um passo. Por que não? E o adolescente cai nisso facilmente. Então, tem que ter muita orientação, sim, tem que ter monitoramento. Mas mesmo como que assim... é essa orientação? As mães reforçam, né? Vocês reforçam? Sim. Mas ainda assim, a gente vê adolescentes caindo. A gente já teve casos aqui que aconteceram no interior do nosso estado, de carro que passou oferecendo chips, a criança foi atraída e entrou no carro. Quantas e quantas histórias, você sabe de alguma história assim também? De alguma criança que caiu no papo de algum estranho? Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, que ainda assim eles caem. O imaginário, Roberta, é que vai ser um bandido, né? Alguém com uma cara muito perigosa vai te oferecer alguma coisa. Aí aparece alguém muito legal e fala, vem, vou realizar seu sonho. Por que não? E aí cai. Então, assim, entender nessa explicação com os filhos
que não vai ser um cara perigosão, né, encapuzado, vai ser um cara muito legal que vai te oferecer um doce. Esse doce vai ter uma droga, né? Vai oferecer um chips, mas vai te sequestrar. Então, assim, orientação sempre. Sentar com os filhos, mostrar esses casos, explicar passo a passo. Olha o que aconteceu. Por que aconteceu? Então, explicar sempre, repetidamente. Então, algo que tem que ser desde sempre. A criança pequenininha. Então, alguém passou, você quer um biscoitinho? Filha, só aceita se mamãe falar. Conta para a mamãe, que mamãe vai te falar se pode, se não pode. Então, orientação desde muito novo. Sabe, Camila, que você tocou num ponto que eu acho que muitos pais, muitas mães, dificilmente acho que usaram no diálogo com os filhos essa imagem do bandido, de que vai aparecer encapuzado, mas não. A gente não vê eles agindo assim. São sempre com uma boa aparência, sempre bem vestidos, dependendo da situação. Se bobear, tem até uma parceira, tem uma mulher às vezes, né, em determinadas situações. Então, acho que serve como um alerta, né, orientar os filhos que não tem aquela imagem do bandido encapuzado. Vocês também conseguiram captar essa mensagem da Camila? Ou a importância da gente desconfigurar a imagem, né, dele? Do mal, né, do bandidão pro cara legal, o bonito, né, também, né, então, que não é o caso dele, real. mas tem isso, né, é o que a gente vê nesse mundo virtual, né, é a mentira, né, a fake, né, que é um mundo ilusório, né. E ali demonstrou nesse caso, a gente pensa que a preocupação está muito focada nas meninas, o que de fato está, mas você viu que ele também estava tentando, rodeando um menino. Você como mãe de menino, você acaba conversando mais com ela ou com ele sobre esse tipo de assunto? Os dois, com na os mesma dois. medida, na mesma medida com os dois. A preocupação, tanto no celular, até, né, quando estão muito conectados, a gente sempre faz o alerta, até alerta com fotos, cuidado com o que vai colocar. Então, a gente sempre está revisando, passando nas redes deles, né, tudo para estar bem orientado mesmo. O que vocês chegam a fazer no dia a dia, como mães, para envolver uma camada mais de proteção com os filhos? Por exemplo, na hora de ir para a escola, tem algum acompanhamento? O que vocês acabam ainda fazendo por conta disso? Eu busco muito o lado espiritual também. Então, eu coloco muito Deus na vida da gente, muito à mesa, sentar à mesa, estar conversando, né? Sair de dentro do quarto e vir para a mesa. Então, assim, antes deles saírem, a gente ora junto. Então, assim, tem como eu posso falar, um ritual, né? Para poder estar... E com você, Maiara? Engraçado que assim, a gente está no mesmo fio da meada, né? Vamos colocar assim. É sempre, igual eu falei, sempre está muito perto, né? Eu levo e busco. Então, assim, essa questão também, né? Filha, obedece, obediência e tal, orar, abençoar. A gente também tem o mesmo efeito disso aí. A sua está com 10 anos, né? 10 eu me anos. recordo que eu, com 11 anos, eu já estava indo sozinha para a escola com as minhas amigas. Morava a 7 minutos da escola. Coisa que hoje não dá para a gente fazer, né? Você imagina a sua filha indo sozinha hoje para a escola? Não, e engraçado que a minha filha tem 10 anos, mas eu sempre converso com minhas amigas mais próximas, eu falo, minha filha é uma criança. Até mesmo acho que tem a ver com a criação, né? Eu, com 10 anos de idade, eu era já quase um dono de casa, vamos colocar assim, né? Na minha época. Então, assim, ela é muito medrosa. Então, por ela ser muito medrosa, eu não acho ruim, porque eu acho que no dia de hoje é melhor que tenha mais medo do que ser muito, né? Eu posso tudo, eu sou dona do mundo, eu resolvo tudo. Então, ela é muito medrosa. Se eu falar de ir sozinha para a escola por uma casa, tipo uma pegadinha, acho que ela fica desesperada. Daqui a pouquinho, então, Camila, já que a Maiara está tocando nesse ponto, como que a gente também orienta os nossos filhos sem criar um pânico, já que ela está relatando, por exemplo, que a filha é medrosa. Então, tem mãe, já conversei com várias amigas, tem coisas que eu prefiro não contar, que ele vai ficar sem dormir, que ele vai ficar à noite acordado, apavorado. Como é que, ao mesmo tempo, a gente prepara esse filho para o mundo sem também criar um pânico neles, né? Tem aqui vários comentários já. Participa com a gente, quero sua opinião também sobre esse assunto. Boa tarde, estou te assistindo agora, não entendo essa lei, deixa um vagabundo desse solto. Eu acho que deveria ter prisão perpétua para esse tipo de gente, né? Infelizmente, que esses vagabundos não vão parar nunca.
essa opinião. Por quê? Que a gente viu aí na reportagem que ele já tinha histórico, que ele já respondia por estupro. Se um cara já responde por estupro, como que é de indignar a população, como que esse homem continua solto? Também tem outro comentário aqui, parabéns pelo programa, o assunto abordado, isso é muito importante. Outra mãe diz, boa tarde, vivemos em vigilância constante, acredito que não podemos esconder as coisas das crianças. Nós temos uma filha de 10 anos, eu e minha esposa, é um pai, que legal, gente, nós temos uma filha de 10 anos, eu e minha esposa sempre conversamos com a nossa pequena. Obrigada, viu, paizão, pela sua contribuição com a gente. Outra pessoa comenta aqui, boa tarde, meus pais sempre me orientaram e ficava em cima. Graças a Deus, nunca chegou a acontecer algo ruim comigo por causa da internet. E agora, sendo mãe de uma bebê, eu vou ensinar também ela conforme for crescendo. E aí, Camila, deixei uma pergunta, né, para você, a respeito dessa explicação proporcional à idade dos nossos filhos. Como é que a gente faz? Então, a gente vai falar com a criança desde sempre sobre o que é área íntima, o que é toque do sim, o que é toque do não, o que é autorizado, o que não é. Então, isso a gente faz desde o início. E aí, falando de uma forma muito natural. Então, não é para criar, né, uma cena, ela não precisa ver um vídeo desse, por exemplo. Então, ela pode ser, a gente conversa, explica, olha, aconteceu um caso desse, o que poderia ter sido feito, e dá exemplos ou dá possibilidades para ela escolher. Se fosse com você, por exemplo, né, um sujeito te aborda na rua e te oferece, o que você faria? E aí, se ela pensa em estratégias, né, para ela se colocar naquela situação. E aí você pode ir monitorando, fazer como se fosse teatrinho. Ah, finge que sou eu, filha, está acontecendo tal coisa. E aí, qual a sua reação? E aí ela vai criando planos para aquilo. Então, ela já vai entendendo que a situação é uma situação real, que acontece muito, mas sem virar uma coisa que traumatiza, que ela vai ficar sem dormir e colocar mitos. Ah, o homem do saco vai te pegar e vai acontecer tal coisa. Então, isso nunca. Mas cenas reais e aí pensando em possibilidades mesmo de solução. Olha só esse comentário de uma telespectadora que falou que já aconteceu algo próximo a isso com a filha dela, né? Uma pessoa ficava passando no ônibus em Guarapari e tomava café na padaria que eu tinha. Aí começou a ficar pedindo o número do telefone dela. Que bom que essa mãe ficou atenta, né? Para ela estar aqui relatando para a gente essa história, né? De alguma maneira, essa situação chegou ao conhecimento dessa mãe. E é isso que é o importante, tomar as providências para que a criança se sinta sempre protegida. E nessa situação, Camila, essa adolescente de 13 anos, gente, passou 10 horas na mão desse criminoso. O final só não foi pior, poderia ter sido pior, né? Graças a Deus essa menina está viva, mas a gente imagina as questões traumáticas que essa menina, as consequências que isso vai trazer para a vida dela. Para a vida toda, Roberta. E não só dela, mas das pessoas próximas também. Então, a gente está vendo um caso muito, muito grave e existem casos menos graves, vamos dizer assim, que mesmo assim têm um impacto gigante. Então, a gente não pode subestimar, a gente não pode ignorar o sofrimento das crianças que passam por isso, o susto que é. Então, tem que ser cuidado, tem que ser denunciado e sempre orientado, né? Então, nada na vida é de graça. Então, alguém chegou oferecendo dinheiro, oferecendo sucesso, nada na vida vem sem conquista. Então, isso também tem que estar claro desde o início. Então, tudo que a criança quer, o adulto quer, tem que ser trabalhado e conquistado. E a gente não tem dimensão, tá? Do trauma que isso fica na vida de uma criança. A gente está aqui falando, mas a gente não consegue dimensionar. E isso vai ser para sempre na vida dessa menina. Como isso aconteceu na frente da casa dela, a mãe agora relata que a menina não consegue voltar para casa. Porque ficou ali, ó, aquela cena, aquele cenário, virou para ela um filme de pesadelo. Só que não é filme, é vida real. Acabou com a vida dessa criança, dessa adolescente. Aí você imagina ela recuperar toda, desde a autoestima, futuros relacionamentos, casamento. Isso traz um impacto de imediato e a longo prazo também, Camila? Para tudo, para toda uma vida. Então, acolhimento e cuidado e muita terapia e muita rede de apoio e jamais culpabilização. Então, assim, não é culpa dela. Então, isso precisa estar sempre muito claro. O adolescente, a criança que é abusada, ou, enfim, qualquer violência, a culpa nunca é da vítima. Então, isso tem que estar sempre reforçado. De que forma que um caso como esse, por exemplo, faz com que vocês cheguem em casa como mães, né? De como que isso ajuda a reforçar essa informação para as crianças? Já ajudou, né? Que antes de eu vir para cá, eu já conversei com eles, né? Então, já tinha falado o que tinha acontecido, relatado para eles.
né? E minha filha mesmo falou, não, comigo não vai acontecer. Não, mas acontece, né? Então, porque tem as artimanhas, né? Não é tão direto, né? Então, é mais um alerta ainda para ficar mesmo para eles. E para você, Maiara? Então, achei até legal, porque quando estava passando a reportagem, ela me chamou, mãe, olha isso aqui, você não está entendendo. Então, quer dizer, ela já se alertou, eu gosto muito de chamar, ir lá perto. Viu, filha, como é perigoso? O dia de hoje não está fácil, a gente tem que ficar ligada, esperta. Então, eu tento conversar, igual, né, a psicóloga explicou, nunca amedrontar, nunca colocar, né, como uma barreira, mas sempre tentar uma proximidade. Então, tento assim, mostrar, ser amigo, conversar, dialogar, mas mostrar que o perigo está em qualquer momento, qualquer hora. Isso aí, a gente precisa ficar atento que, ó, cada um vai usar uma isca, tá? Ali foi a história de fazer com que a menina viralizasse, né? Fosse uma influenciadora digital. Tem gente que vai cair por um algodão doce, porque às vezes tem essa vontade, né? Gosta muito de doce. Então a gente tem que pensar, observar os nossos filhos, o que eles mais manifestam também. Isso é muito importante. Obrigada, viu? Dá um beijo nas crianças. Obrigada. Camila. Bom final de semana para você.